Nós estamos trabalhando a série de mensagens que iniciamos há 4 domingos atrás. E esse é o 5º domingo, é a 5ª mensagem, é a mensagem que nós vamos encerrar esta série. Sejamos mais ouvintes e mais praticantes da palavra de Deus, esse tem sido o nosso desafio, com o objetivo de nós termos sabedoria divina para lidarmos com o que de fato acontece em nossa nação. Nós mencionamos a música, uma música antiga, mas muito propícia para o momento, que é a música do João Alexandre, um cantor cristão, homem de Deus, servo de Deus, quando ele compôs Como Será o Futuro do Nosso País. No refrão da música, clamando ao Brasil a olhar para cima, nós tocamos essa canção aqui no nosso projetor e citamos essa canção na primeira mensagem da série. E essa canção, para aqueles que aqui estiveram, quem não esteve pode ouvir durante a semana, é João Alexandre, Como Será o Futuro do Nosso País. Essa canção ela traz consigo algumas perguntas, e algumas perguntas que carecem de resposta. Essa canção ela retrata um pouco da insegurança, quando ele fala como será o futuro do nosso país. Meus irmãos, nós que estamos aí vivendo essa crise na nossa nação, nós que a cada dia temos uma nova notícia, a surpresa, e são surpresas desagradáveis, a surpresa da água no seu limite de uso, faltando em alguns lugares, inundando outros, no caso do Acre. Oremos pelas pessoas do Acre. Embora já esteja chovendo aqui no Sudeste, graças a Deus por essa chuva, embora os mananciais estejam aí se recuperando um pouco, ainda não está nem na metade daquilo que necessita. Nós temos a surpresa da conta de luz, mais 24% para esse mês. Então, quando ela chegar na sua caixa de correio, na minha caixa de correio, nós vamos ter aquela surpresa desagradável de um aumento. A surpresa da dona de casa que vai ao supermercado, que a cada dia custa algo, alimento. A surpresa daquele homem que faz o mercado. A surpresa da nudez, a surpresa da pornografia, que já se vê em cada esquina, em vários programas de televisão, em vários meios midiáticos, e assim tudo vale, tudo pode. E diante dessa realidade, dessa crise moral, social, política, religiosa que nós vivemos na nossa nação, é que nós decidimos então pregar esta série de mensagens, hoje a 5ª mensagem, encerrando assim. Só recapitulando aqui brevemente, a primeira mensagem dessa série, nós abordamos o esforço humano, mais a sabedoria divina, para vencermos a crise. É possível e precisamos continuar trabalhando, conforme a narrativa do capítulo 28 de Jó, onde ele ali trabalha a figura dos mineiros que vão às minas, perfuram as rochas com a força da sua mão, para lhe tirarem o alimento, para lhe tirarem as pedras preciosas e terem um sustento. E Jó faz um paralelo com a busca pela sabedoria de Deus. Olha, a mesma maneira como nós nos esforçamos para buscarmos as riquezas, para buscarmos o sustento financeiro, é necessário que nos esforcemos para buscarmos a sabedoria divina. Irmos mais a fundo no conhecimento da palavra de Deus, buscarmos entendermos cada vez melhor aquilo que é a palavra de Deus, essa sabedoria que está à nossa disposição. Pregamos na segunda mensagem as características de pessoas que possuem sabedoria divina. E aí no capítulo 29 de Jó, nós salientamos a vida daquele homem, quando ele chegava à praça pública e tinha um respeito, as pessoas queriam ouvi-lo, porque ele era um homem sábio, ele era um homem de respeito, alguém que sempre tinha a palavra de Deus para trazer conforto, consolo às pessoas. A terceira mensagem nós falamos sobre o sábio, que não facilita com o pecado. E aqui chamamos a atenção de todos nós cristãos. Apenas o cristão sabe e tem noção do que é pecado. Quem ainda não é salvo por Jesus Cristo, para ele não existe pecado. Mas para aquele que é cristão, o pecado existe. E essa crise no meio religioso, onde o pecado tem se tornado algo relativo, onde algumas pessoas têm perdido o temor e o tremor de Deus, nós abordamos e chamamos a igreja a tomar esse cuidado. O cristão não pode facilitar com o pecado. Aí trabalhamos a questão da sexualidade, trabalhamos a questão da bebida, trabalhamos a questão da mentira, a questão do comportamento do crente na sociedade. A 4ª mensagem, domingo passado, nós abordamos a alegria do cristão em meio às crises. E aí trabalhamos ali o capítulo 1, versículo 1 a 21, capítulo 3, 5 a 8 de Filipenses.
vimos que é possível vivermos a alegria do Senhor, apesar de estarmos em crise. Essa última mensagem de hoje, portanto, assim, encerrando mais uma série, nós vamos abordar aquilo que é uma oração poderosa, uma oração feita por um servo de Deus, e as infinitas promessas de bênçãos de Deus, que estão à disposição do povo de Deus quando esse povo ora, nos surpreendendo a cada dia. Então, por isso o título da mensagem de hoje: prossigamos crendo nas surpresas de Deus. Abra sua Bíblia comigo no texto básico dessa mensagem. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios 3, versos 14 a 21. E eu peço que você continue conectado tão somente à palavra de Deus, não se conecte com mais nada a não ser a palavra de Deus. Temor e tremor diante do Senhor, porque é o Deus que fala conosco neste lugar. Acompanhe atentamente a leitura. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, é fato que a nossa nação vive uma enorme crise, mas bem maior do que ela é o Senhor, e que o Senhor, que é o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos permita ver o que de fato acontece na nossa nação, mas nos permita, ó Deus, ter o nosso coração ardendo, a nossa mente latejando, e a nossa alma desejando prosseguir crendo nas surpresas do Senhor, prosseguir crendo em um Deus que há de nos surpreender a cada dia, que pode fazer infinitamente mais. Nós oramos assim: fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Repita comigo o título da mensagem: prossigamos crendo nas surpresas de Deus. Vamos mais uma vez? Prossigamos crendo nas surpresas de Deus. De que forma? De que forma nós vamos prosseguir crendo nas surpresas de Deus? Em constante oração. É dessa forma que eu e você somos convidados a prosseguirmos crendo nas surpresas de Deus, em constante oração. Versículo 14, 15 e 21, nós vemos que Paulo nos convida a essa vida de crer nas surpresas de Deus de uma maneira onde eu e você possamos viver essa oração constante. Versículo 14, 15 e 21 diz: por esta causa me ponho de joelho. Verso 14. Versículo 15 ele coloca a respeito de toda a família de Deus que ele está colocando diante de Deus em oração. O verso 21 ele fala: a ele seja a glória. Esse texto é uma oração do apóstolo Paulo, a qual Deus o inspira a fazer, e ele compartilha dessa oração, desse desejo ardente, com a igreja que está se reunindo em Éfeso. Paulo ele deixa claro que há uma nobre, há uma grandiosa e importante causa. Quando ele fala no versículo 14, ele repete isso já lá no versículo 1. Volte um pouquinho o capítulo 3, lá no versículo 1, que você vai perceber que é a mesma ênfase dele. Versículo 1 do capítulo 3 diz: por esta causa. Aí ele volta lá no versículo 14 do capítulo 3, por esta causa. Que causa é essa? Que causa que leva o apóstolo Paulo a se inquietar? Que causa leva o apóstolo Paulo a orar? É a causa de Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem que é pecador. É a causa a qual Cristo reconcilia os pecadores entre si. Porque Paulo escreve à igreja de Éfeso que na sua realidade, ali congregavam judeus e gentios convertidos ao cristianismo. E as tantas diferenças entre os judeus e gentios
nas suas culturas, nas suas liturgias, o gentio nos seus cultos pagãos, o judeu no culto judaico. E Paulo trabalha essa tensão e ele fala: por vocês, pelo evangelho de Jesus Cristo eu me coloco de joelho, por ver Jesus reconciliando o homem pecador com Deus, mas por ver Jesus desejoso de reconciliar o homem consigo mesmo, em comunhão, em amor, em relacionamento. Paulo coloca por esta causa, e esta causa que ele julga tão nobre, tão importante, que é o evangelho de Jesus, transformando vidas e levando vidas a se relacionarem em amor. Ele fala: por esta causa eu me ponho de joelhos. Conquanto a palavra de Deus não tem uma regra específica de qual posição física eu e você devemos orar, mas o apóstolo Paulo, ele coloca tanta inquietação dele diante de Deus, de querer ver o povo de Deus se relacionando, se amando, para viverem as surpresas abençoadas de Deus, que por esta causa ele se põe de joelho. Paulo faz aquilo que Jesus fez no momento de angústia no jardim de Getsêmani. Jesus, ele se ajoelha a ponto de chegar com o rosto em chão. Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, no seu momento de martírio, ele se ajoelha e ora a Deus. Esdras, no Antigo Testamento, aquele que fez parte do processo da reconstrução, da moral e da vida espiritual do povo de Jerusalém, da volta do exílio babilônico, Esdras, contrito, de joelho, confessa os pecados de Israel. Não é para aqueles que têm dificuldade física, de terem impedimento de poderem se ajoelhar, de se sentirem culpados por isso, não. Mas Paulo, ele vê algo imprescindível em recorrer de uma maneira onde ele se põe de joelhos para orar por essa igreja, porque ele quer ver surpresas grandiosas de Deus acontecendo na vida da igreja de Éfeso. E a pergunta que eu faço a você e a mim essa noite: nós queremos ter uma vida abençoada em meio a essa crise? Além das surpresas desagradáveis, dos aumentos e das crises, nós queremos ter surpresas agradáveis? Nós precisamos nos pôr de joelho. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração, em temor e tremor. Ponhamos-nos de joelho em oração. E eu e você então passemos a experimentar as surpresas agradáveis de Deus, as quais Paulo discorre que é possível nesse texto que ele escreve à igreja de Éfeso. Paulo, ele fala ainda no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quantos cristãos já perderam a perspectiva de filiação, de adoção? Você se lembra e vive na prática de que você de fato é alguém adotado por Deus? De que de fato você é um filho de Deus? E ele inclui a igreja, ele não coloca apenas ele. Versículo 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Paulo já está falando até daqueles que partiram para a glória, que estão no céu. Mas Paulo fala: e vocês e nós que estamos na terra, eu coloco vocês como família. E família são irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é esse Deus, o qual eu me ponho de joelho por causa de vós. Ele fala ao Deus e Pai por toda a igreja. Paulo se vê filho de Deus, e ele chama toda a igreja de filhos de Deus, e portanto ele dá essa ênfase de povo. E Paulo quer ver essa surpresa agradável, esse povo de Deus vivendo um relacionamento familiar. Capítulo 4 de Efésios, versículo 6, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Paulo está dizendo: todos, sem exceção, todos os salvos em Jesus Cristo são filhos de Deus. Todos os salvos em Jesus Cristo compõem essa família de filhos amados de Deus. E Paulo diz: por vocês, família, filho de Deus, eu me ponho de joelhos. E por vocês eu quero ver essas surpresas agradáveis de Deus, para que viva esse relacionamento de família, de povo de Deus, mesmo sendo judeus, mesmo sendo gentios. Nós vemos aqui a importância, queridos, de prosseguirmos nesta vida em constante oração, orando sabendo que oramos a um Deus que é Pai, um Deus que nos adotou. E o quão é importante nós sabermos que somos filhos de um Deus todo-poderoso, para entendermos os versículos posteriores. Há uma adoção que não foi feita por causa da nobreza familiar judaica.
Deus não adotou os judeus por serem judeus. Deus não adotou os gentios por serem gentios. Os adotou por serem pessoas pecadoras, em primazia. Por serem pessoas distantes dele. Deus adotou a mim, eu tenho certeza dessa adoção. Deus adotou a você, que tem certeza dessa adoção. Não foi por causa dos meus cabelos negros e olhos de jabuticaba. Não foi por causa dos seus cabelos loiros ou olhos azuis. Não foi por causa disso ou daquilo. Não é por causa de nada disso que Deus decide adotar alguém e tornar esse alguém seu filho. Mas simplesmente porque Ele amou, Ele decidiu adotar. Diferente do mundo que nos mede a despeito daquilo que é a nossa casca, aquilo que é a nossa maquiagem, aquilo que é a nossa aparência, aquilo que temos ou somos. Deus decidiu nos adotar e nos amar, apesar de pecadores, apesar de não termos nada para oferecer a Ele. E Paulo diz, é por vocês, vocês são essa causa, alvo do Evangelho de Jesus Cristo, o qual nos salvou e nos amou, e nos colocou para vivermos em família. Paulo está tentando despertar aqui, na vida dessa comunidade de fé, as grandes surpresas abençoadoras, quando essas pessoas entenderem que são filhos de um Deus Todo-Poderoso, e de que são filhos e por isso é uma família de muitos irmãos, e precisam viver como família de muitos irmãos, para que assim então possam viver as gratas surpresas de Deus no dia a dia. Segundo lugar, como nós devemos prosseguir crendo nas surpresas de Deus, compreendendo a plenitude da nossa filiação em amor. Aquilo que estamos dizendo até então. Quando eu compreendo a plenitude, e aqui eu quero que você preste atenção nessa expressão plenitude, que vai além de uma concepção teórica, racional. Versículo 16, volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Versículo 16 em diante eu vou ler, até o 19. Para que seguindo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Há 4 palavras-chave aqui neste pequeno trecho de 16 a 19. Força, amor, compreensão e plenitude. Força, amor, compreensão e plenitude. Versículo 16 no finalzinho fala a respeito desse, o Espírito no homem interior. Talvez alguns atentos à leitura da palavra devem ter pensado assim, mas como assim? Todo salvo já é a habitação do Espírito Santo de Deus. Como que Paulo está orando para que haja então esse agir do Espírito de Deus? Paulo sabia com certeza de que todo salvo já é habitação do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está orando aqui é para que esses salvos que já são habitação do Espírito Santo de Deus vivam a intensidade da presença poderosa de Cristo na pessoa do Espírito Santo de Deus na vida deles. A intensidade dos salvos que venha a ser revigorada. Que a convicção que eu e você como salvo temos de sermos habitação do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que isso seja renovado. Que eu e você vivamos essa surpresa, esse milagre dessa compreensão. Porque muitas pessoas ainda não conseguiram compreender essa habitação do Espírito Santo de Deus na vida, que nos possibilita grandes acontecimentos. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo, ele se põe de joelho por esta causa, e ele deseja tanto, e ora para que o amor dos cristãos não venha a ser apenas um amor teórico, mas venha a ser um amor intenso. Para que essa comunidade que se ama intensamente vivam agradáveis surpresas de Deus no seu dia a dia. Paulo usa até de 2 metáforas, como assim nós chamamos? Figuras.
Paulo usa da figura botânica e da arquitetônica aqui nesse texto bíblico. Olha aqui, vou ler novamente versículo 17. Arraigados, final dele, arraigados e alicerçados em amor. Arraigados aqui na questão botânica, tem a ver com raízes. E toda raiz, quando Paulo fala arraigado, é enraizados, com profundidade, no relacionamento. Que vocês compreendam, eu oro para que vocês compreendam que é importante estar enraizados, profundamente em relacionamento. A outra metáfora, a figura arquitetônica, é alicerçados, construção, que vocês tenham um alicerce profundo no relacionamento de vocês. Todo alicerce profundo sustenta melhor a construção que está acima da superfície da terra. O apóstolo Paulo, ele usa as expressões raiz e alicerce, simbolizando a profundidade do amor, em contraste à superficialidade do amor. John Stott, no seu comentário da carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim: o amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Nós queremos viver gratas surpresas de Deus, conquanto vivemos em crise. Compreendamos em nome de Jesus o quão importante é vivermos esse amor e esse relacionamento familiar. E aí nós vamos ver grandes e gratas surpresas de Deus acontecendo na nossa vida. Paulo, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos, para que os salvos, os cristãos de Éfeso, para que eu e você, os cristãos de hoje, da igreja presbiteriana, compreendamos a profundidade do amor que Deus Pai espera que vivamos em família. Isso é uma grata surpresa. Paulo, ele enfatiza, não é o nosso amor humano, mas é o amor de Cristo. Presta atenção, volte seus olhos ao verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo fala assim: não é o amor que você pensa ser amor, não é a concepção de amor que você tem. Paulo fala: pare um pouco, olhe para o amor de Cristo. É esse amor que nós somos chamados para viver em família, como irmãos, filhos de um só Deus e Pai. É esse amor que Deus nos convida a vivermos, para que nós possamos ter gratas surpresas no nosso dia a dia, e prosseguir vivendo em família, tendo gratas surpresas. Paulo, ele vai usar aqui de outras figuras, e aqui até daquilo que nós chamamos na literatura de hipérbole poética. O que é uma hipérbole? É um certo exagero, é para mostrar uma verdade. Sabe quando você ficou sabendo de alguma coisa, e aí você chega em casa, você quer contar para o seu pai, para sua mãe, ou para sua esposa, para o seu esposo, para o filho, e aí você não conta só do jeito que você viu, você dá uma arrumada, uma maquiada, você fala: olha, foi muito intenso o que aconteceu. Isso é uma hipérbole. Quando a gente quer colocar um peso maior, a gente exagera um pouco para mostrar a verdade. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala: não é o amor de vocês, é o amor de Cristo que deve ser o nosso alvo. E aí, por isso que ele usa a expressão no versículo 18, para que possais compreender todos os santos, largura, comprimento, altura e profundidade. Quando nós chamamos de hipérbole poética, ele fala assim: o amor de Jesus Cristo é tão largo, a ponto de abranger a totalidade da humanidade. O amor de Jesus, ele é tão comprido, a ponto de durar toda a eternidade. O amor de Jesus é tão profundo para alcançar todo pecador mais degradado. O amor de Jesus, ele é tão alto para levar todos os pecadores salvos ao céu. Isso é o que nós chamamos de hipérbole poética. Mas é bem próximo disso, porque o mesmo apóstolo Paulo que escreve a igreja de Éfeso, quando ele escreve a igreja em Roma, ele fala no capítulo 8, versículo 37 e 39, que nada de fato pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem espada, nem nudez, nem morte, nada pode nos separar. Meus irmãos, nós queremos viver as surpresas. Vivamos essa surpresa em compreender e conseguir viver de fato esse amor de Cristo em nossas relações familiares, consanguíneas e também na igreja, mas esse amor também para com o próximo,
na sociedade. E é interessante nós cuidarmos nessa sociedade a qual nós vivemos. Uma das últimas séries que nós pregamos aqui na igreja, quando nós abordamos mais a fundo a questão de relacionamento, nós citamos até um sociólogo dessa época, Zygmunt Bauman, quando ele fala a respeito dessa sociedade líquida, onde os relacionamentos estão líquidos, eles não duram. Nós precisamos ter cuidado com o isolacionismo, com o individualismo. Pois o cristão isolado, presta atenção que eu vou colocar para você o que Paulo está dizendo aqui. O cristão isolado, que decide não viver mais em comunidade, ele até pode compreender o que é o amor de Jesus, de ler na mente, na teoria, ele até compreende. Mas ele será limitado também por sua experiência limitada, isolada, individualista. Ele não vai viver a plenitude desse amor. Já o cristão que preza pela comunhão, pelos ajuntamentos, este sim, compreendido que necessita do povo de Deus, ele vai viver uma enorme surpresa, a experiência real com todos os santos, seja judeu, gentil, homem, mulher, criança, adulto, idoso, negro, branco, pardo. Ele viverá assim a plenitude desse amor de Deus. A gente vive o amor nos relacionamentos, não é apenas na teoria. Na teoria é aquele amorzinho e paixão de adolescente, platônico. Namora 200 anos uma pessoa e só ele que sabe que ama a outra. Quem foi adolescente sabe o que eu estou dizendo aqui. Hoje adolescente não tem amor platônico, eles são mais afoitos. Nós que éramos bobinhos na nossa época, a gente ficava platonicamente apaixonado, só a gente sabia. Hoje já são mais afoitos, aí parece que já não existe mais. Mas Deus cuide dos nossos adolescentes. Nós vemos aqui essa profundidade e essa plenitude desse amor de Deus, que só é possível viver em relacionamento. Tem gente que quer ter surpresa de viver em família isolado. Tem gente que quer ter a surpresa agradável de viver em família sem viver a profundidade do amor de Deus, que é largo, que é comprido, que é profundo, que é alto, que é ilimitado, que é incondicional. E Paulo fala, esse amor é por demais largo, profundo, comprido, alto, para entenderem que se não for numa experiência coletiva, não tem como vivê-lo. E Paulo fala, por esta causa me ponho de joelhos, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o alvo, esse é o caminho. Até uma questão foi levantada hoje de manhã na escola dominical a respeito de plenitude de Deus. Como vivermos isso? Vamos tentar entender melhor agora. Entendamos primeiro, irmãos, que quando nós somos chamados para vivermos toda a plenitude de Deus e sermos perfeitos como Deus é perfeito, isso não está nos convidando a vivermos 100%, porque isso é impossível, porque somos homens e mulheres pecadores, carnais, limitados. Ter a plenitude de Deus ou a perfeição de Deus é Paulo dizendo que seja o padrão. Olharmos para o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras e queremos nos aproximarmos o máximo daquilo que é o padrão. É o amor de Deus que deve ser o padrão de nós amarmos. É nessa plenitude, é nessa totalidade. Conquanto eu e você jamais vamos alcançar o amor de Deus na sua plenitude, deve ser o alvo. Porque Deus é santo, 100% santo. Só Ele é Deus, eu e você somos seres humanos. Então quando a palavra de Deus nos convida a vivermos essa plenitude, é termos essa plenitude como alvo. É termos a perfeição do amor de Deus como alvo. É nos vermos sempre insatisfeitos, nunca acharmos que amamos o suficiente já. Se hoje você acha que você ama o seu irmão em Cristo, não se sinta satisfeito com esse amor. Pense que você ainda tem o padrão de Deus para ser o alvo, seu e meu. É isso que Paulo está dizendo, para que compreendamos e vivamos a plenitude de Deus. Final do versículo 19. É aquela plenitude de Deus que os seres humanos não conseguem na totalidade, mas podem ir melhorando e alcançando a cada dia. Nós vamos concluir esta mensagem olhando para o versículo 16. Verso 16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder mediante o seu Espírito no homem interior. E aí continua o verso 16 dizendo, esse Espírito do homem interior, ou seja, aquilo que eu e você somos como pessoa, esse Deus
se comprometeu conosco, e Paulo ora por essa causa, para que essa igreja viva esse amor, para que essa igreja ore e viva em constante oração, crendo nas gratas surpresas de Deus, porque o que Paulo diz no versículo 20 é tremendo. Olha o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme a riqueza de Deus. Quantos aqui conhecem a riqueza de Deus? Ninguém. Nós sabemos que a riqueza de Deus é infinita, mas ninguém viu, ninguém conhece. Mas sabemos que Ele é rico, que Ele é o Todo-Poderoso. E Paulo convida essa comunidade a viver as suas gratas surpresas. E aqui eu e você somos convidados, irmãos, trazendo para a nossa realidade, onde nós vivemos uma crise da nossa nação. E eu, como ser humano, igual a você, mesmo sendo pastor, de vez em quando a gente treme na base também e vê, meu Deus, o que vai ser? Será que vai ter isso, vai ter aquilo na nação? Que preço vai estar isso aqui amanhã? E protesto aqui, caminhões parando ali, e greve lá, e aumento daqui, e ameaças de conflitos civis. A gente fica meio que pensando, inquieto, mas quando eu volto os olhos, a palavra de Deus, Deus está me dizendo assim: não vivam essa crise de vocês com os olhos circunstanciais, mas sejais tomados da plenitude, da riqueza de Deus. E aí Paulo nos faz lembrar, versículo 20, mesmo em meio a essa crise em que eu e você vivemos no Brasil, nós somos chamados a prosseguir, esperando um amanhã, não apenas de surpresas desagradáveis, mas as surpresas agradáveis de Deus, crendo nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos um exemplo, eu vou evitar citar nomes, porque é gravado o culto, para não expor pessoas, mas esse nome eu posso citar. Nosso irmão, o presbítero Valditar, hoje de manhã, contou um testemunho tremendo aqui para a gente. Um conflito existente com pessoas fora da sua família. E ele veio de manhã aqui, com um sentimento no coração, domingo passado, e abriu o coração, pediu para a igreja orar por ele, pela família, para que essa pessoa que não é da sua família, mas que mora próximo, pudesse se acertar, ter paz. Era um conflito enorme. E aí nós oramos como igreja aqui no domingo de manhã, depois conversamos, passamos algumas orientações, mas o interessante é que o testemunho que ele deu, que ele falou, antes de eu ir, já na segunda-feira, a pessoa veio até ele pedindo perdão. Nós oramos um domingo de manhã, e não é a nossa oração que é poderosa, mas é o Deus que ouve a oração que é poderoso. Ele já estava se preparando, pastor, o que eu faço, como que eu converso, como que eu vou agir com essa pessoa. Na nossa limitação a gente deu um pouco de orientação, mas a gente vê que Deus, Ele faz infinitamente mais. Não precisou nem ir ao encontro da pessoa, Deus trouxe a pessoa ao encontro dele. É assim que eu e você somos chamados a prosseguirmos em meio a essa crise que temos na nação. Prosseguimos crendo nas surpresas agradáveis de Deus. É de fato olharmos que ela existe, mas não desanimarmos diante disso. Deus pode fazer infinitamente mais. E eu posso viver as gratas surpresas como cristão, mesmo numa nação em crise. Paulo diz isso. Versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, não a situação, não o que a economia diz, não o que os governantes dizem, não o que eu e você pensamos, mas conforme o seu poder que opera em nós. É conforme o poder de Deus que opera em nós. Esse Deus que faz até mesmo quando nós não pedimos em oração. Como assim, pastor? Esse Deus que faz até mesmo quando nós não pedimos em oração. Olha para o texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos. Aqui oramos. Ou pensamos. Sabe aquilo que você não orou? Você apenas pensou. Deus que sonda, esquadrinha mente e coração.
quando as coisas estão no seu propósito eterno, Ele vai fazer até aquilo que você e eu não oramos, apenas pensamos. Esse Deus é poderoso. Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Sabe, situações que eu e você estamos esperando que venha acontecer a nosso favor, nós ficamos pensando, conjecturando, imaginando, puxa, poderia dar certo, poderia isso, poderia aquilo. Meu irmão, se estiver no propósito de Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que eu penso. Prossigamos crendo que não há limites para o que Deus pode fazer na vida de seus filhos. Paulo ora para que compreendamos esse amor de Deus em Cristo, para com cada salvo. Paulo ora para que compreendamos esse amor profundo e sólido, enraizado, alicerçado, para vivermos com os nossos irmãos e assim juntos fortalecermos uns aos outros. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E aí Paulo termina, e não teria um outro jeito de terminar, a não ser com essa doxologia, com esse louvor, essa adoração. Versículo 21, leia comigo, mesmo assentado, todos o verso 21, numa só voz. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Eu encerro esta série de mensagens, meus irmãos. Assim como começamos, nossa nação vive uma crise, como pelo menos eu na minha vida não vi. Não sei se alguém já tinha visto. E são fatos que nós não podemos negar. E considerarmos tudo que Deus veio falando a nós nessas 5 mensagens. E termos atitude diante dessas 5 mensagens. Mas encerrando com essa mensagem, mesmo assim, apesar dessa crise, eu e você somos convidados a prosseguir crendo nas surpresas de Deus. Inegavelmente, o Brasil vai me surpreender e vai te surpreender com notícias ruins. Mas não é para eu e você falar, é para eu e você pensarmos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero crer que apesar dessas notícias, eu vou ter as gratas surpresas de Deus. Eu vou ter as gratas surpresas de Deus. Prossigamos assim em nome de Jesus Cristo.